Uma boa tarde, meus irmãos. Um maravilhoso shalom, um forte e feliz sábado a todos vocês. Que Deus nos abençoe para entender a mensagem de hoje, a pregação de hoje. Irmãos, vamos lá. Hoje nós vamos comentar com vocês a fase 3, tá ok? Que é do verso 9, do 9 até o 12, tá? Para o vídeo não ficar muito longo e facilitar o entendimento. Vamos lá, do verso 9. Diz assim, ó: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, ou seja, nas dificuldades, que todas as igrejas passaram por elas, né? Inclusive, duas igrejas sofreram forte perseguição, especialmente Esmirna, tá? A igreja de Esmirna. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ou seja, somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vou sintetizar o máximo possível, tá? Só as coisas muito importantes que eu vou passar no geral, de forma mais completa possível. O que aconteceu com o apóstolo João, o apóstolo do amor? Ele começou a escrever as cartas de João, além do Evangelho, certo? Ele já tinha acabado o Evangelho de João. Quando ele vai para as cartas de João, que é ali próximo de Apocalipse, a primeira, segunda e terceira carta, ele começa lá a escrever o comecinho das cartas de João e não consegue escrever mais, devido à prisão na ilha de Patmos. Só que antes, ele foi atirado em um tacho imenso de óleo fervente e retirado vivo, ileso, sem nada, sem cheiro de óleo, sem queimadura, sem nada. Aí o que aconteceu? O líder político da época ficou com terrível medo dele. O imperador ficou com muito receio e medo dele, de ver ali o poder de Deus agindo na vida daquele homem. Aí quis se livrar dele, mandar ele para longe, o mais longe possível desse líder político. E deixou ele preso na ilha de Patmos. Aí João pensou, né? Creio eu, é uma hipótese, pensou que ele ia continuar escrevendo as cartas de João. Não saiu uma letra das cartas de João. Ele escreveu todinho, o Apocalipse completo, do capítulo 1 até o 22. Terminado o capítulo 22, então já havia passado um bom período de tempo, ele o que aconteceu? João, terminado o Apocalipse, ele foi solto por um pouquinho de tempo. Pouquinho de tempo. E nesse momento que ele foi solto, ele aproveitou esse período curto de tempo para terminar as cartas de João. Terminou as cartas de João, um breve tempo, ele veio a falecer, a descer o pó da terra no Senhor, mas realizado, radiante, não é? De felicidade, por ter cumprido ali, da forma mais leal e fiel possível, guiado no Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, o seu legado, completado ali a sua missão com o Senhor Jesus, né? No Espírito, que o Senhor Jesus já havia sido crucificado, não é? Mas eles continuaram ali, firmes na trajetória com o Espírito Santo, tá certo? Então aqui, ó, achei-me na ilha de Pátimo e tal, né? Por causa da palavra de Deus.
devido à palavra de Deus, ele sofreu essa perseguição, não é? E com alegria, tá, irmãos? Com alegria. Porque eles sabiam que quanto maior a prova, mais pertinho o Senhor Jesus estaria deles no Espírito, lhe dando força, coragem, alegria, felicidade e honra de passar essas coisas em nome do Senhor da Glória. Tá? Reparou no verso? No reino e na perseverança em Jesus, porque a Bíblia diz que somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos para o próximo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, ou seja, achei-me em espírito, ou seja, ele teve algo recebido do Espírito Santo a ser revelado com relação ao Apocalipse. E quando foi o dia? Quando ele estava ali passando intensamente em comunhão com Deus, no dia do Senhor, que é o sábado. Eu até do sábado sou o Senhor, disse o Senhor Jesus ali no Evangelho, não é? Que relata a sua própria vida em missão pelo universo caído. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta. Uma grande voz. Uma voz realmente de fazer tremer as nossas vestes de intensidade. Uma forte voz. Adivinha de quem era essa voz? Adivinha de quem? No transcorrer aqui você vai perceber que era do Senhor Jesus. Porque aqui João está tendo uma visão do Senhor Jesus glorificado. Tá? E no verso 11 diz o seguinte, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ou seja, João, tudo aquilo que você estiver vendo em visão, escreve em um livro e manda para 7 igrejas, que é Éfeso. Éfeso é a igreja apostólica, tá? Ela se encerra com João, terminando as cartas de João. Já tinha terminado todo o Apocalipse, aí ele é solto um pouquinho de tempo. E nesse espaço cronológico de tempo, ele escreve e finaliza o que ele tinha já começado um pouquinho antes de Apocalipse, né? O comecinho das cartas de João. Ele, nesse tempinho que ele é solto da ilha de Patmos, ele finaliza as cartas de João, vive um espaço muito curto de tempo e vem a falecer. Nota-se que uma boa parcela, tanto dos rabinos, não é, os doutores da lei, a tradução da palavra rabino é mestre, tá? Mas os próprios judeus sabem que mestre é só um, o mestre amado, o Senhor Jesus, Adonai Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus, o Messias. Então, se entende como rabino, não mestre, mas como um doutor da lei, aquela pessoa que estudou profundamente as Sagradas Escrituras, tá ok? Entre os rabinos e as pessoas que se aprofundam na teologia, né, os doutores, pós-doutorados em teologia, acredita-se piamente, salvo raras exceções, que João tenha vivido pouco mais de 100 anos. Mas é uma possibilidade de ser ou não, tá? Pode ter vivido entre 99, 98 anos, mas acredita-se que ele tenha passado um pouquinho de 100 anos de idade. Exatamente o quanto, né? Exatamente a idade correta não se sabe. E João vem ali a falecer. São essas igrejas, então, as 7 igrejas. Escreve um livro e manda para todas elas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é a igreja do nosso período de tempo agora, não é? Deste mundo atual. Em todo o mundo. Todas as igrejas. Igreja Cristã, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão, Madureira, Igreja do Evangelho Quadrangular, Ministério Consolador de Israel, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Adventista da Promessa, enfim, todas as igrejas existentes no mundo de hoje, todas estas pertencem a Laodiceia.
E, lógico, sempre tem aquela igreja aquele período da igreja que você gosta mais. Eu, por exemplo, a igreja que eu sou doente por ela e tenho profunda admiração, é a igreja mais pobre de todo esse período, porém é rica, rica no espírito. Assim está escrito na Bíblia. Rica. É a igreja de Esmirna, que foi a perseguição mais ferrenha, a perseguição mais dura, mas eram tremendamente fervorosos e ardentes na fé, na gana de viver a palavra de Deus e a alegria de servir único e exclusivamente a Deus em suas vidas. É de impressionar, irmãos, o que muitos dos nossos queridos irmãos passaram para que esta palavra de Deus estivesse hoje em nossa mão. Porém, existe uma advertência em Laodiceia. Laodiceia, Laodiceia, vomitar-te em minha boca. É a igreja morna. Ela não é fria, mas também não é quente, não é fervorosa. E aí entra a nossa comunhão com Deus. Jejum, oração, comunhão com a palavra, usar o escudo da fé, buscar abnegação, né? Que é abrir mão do seu tempo de vida em prol do próximo e pregar o evangelho. E galgar patamares cada vez mais elevados no Espírito, ou seja, uma porção cada vez maior do Espírito Santo a conduzir nossas vidas. Galgar o altruísmo e assim por diante. Não é? O altruísmo, resumindo, tá, irmãos? Resumindo, o altruísmo é um estágio acima da abnegação, onde você fica 10 vezes mais feliz, 10 vezes mais feliz de ver uma pessoa em Cristo Jesus muito mais realizada do que você, com muito maior porção do Espírito Santo do que você. Por exemplo, você dá um estudo bíblico para uma pessoa e tal, ela vem a se batizar e tal, e passa para um grau mais elevado do que a sua própria espiritualidade que você deu o estudo bíblico para essa pessoa. Então, poder presenciar o batismo, o crescimento da vida espiritual dessa pessoa, e é o que existe mais fascinante. Ou seja, você tem mais felicidade em fazer bem para as pessoas, para o seu próximo, do que para si mesmo. Isso é altruísmo. Tá ok? Então, olha só. Olha o verso 11. Pede para espalhar para 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos estudar todas elas, tá? E já fica uma tarefa de casa aí para você se deleitar, se maravilhar no Senhor, a buscar o significado da palavra de cada uma dessas igrejas. E olha o que diz aí. No verso 12. Olha só o que diz o verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ou seja, ele virou para trás, o apóstolo João virou para trás para poder ver quem que estava falando, quem que era aquela voz tremenda, maravilhosa, extremamente forte. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Pelo menos no verso 12, ele viu 7 candeeiros de ouro. Agora vamos fazer uma correção aqui. Candeeiros pode ter qualquer quantidade de luz. Tá? O candeeiro ele colocava na sua base ali um azeite, que era o azeite mais puro que havia em Israel, tá? De melhor qualidade, era separado para o Senhor. E ia lá no santuário terrestre. Tá ok? E havia uma pequena mistura ali que somente os sacerdotes e sumos sacerdotes sabiam. Tá? Ninguém do povo sabia, só o sumo sacerdote e os sacerdotes. E fazia aquela mistura e aquele óleo, aquele azeite, mantinha o candelabro ou o candeeiro aceso perpetuamente. Não podia apagar. Não podia apagar. Sempre aceso. E o que Jesus falou? Eu sou a luz do mundo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Beba no Espírito. A água do Espírito.
até ser uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade, como diz lá em João 4, verso 14. Vamos ler? João 4, verso 14. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. E às vezes a gente, né? Bom, se não é a gente, pelo menos eu às vezes perco tempo com coisas irrisórias, que não vão fazer diferença na minha vida. E deveria então estar aplicando esse tempo na palavra de Deus, examinando as escrituras, se maravilhando com Deus. João 4, verso 4 diz assim: Aquele porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque vai se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que maravilha! Nunca mais terá sede. Mas como assim? Ele vai ficar saciado no Espírito sempre, 24 horas do dia, feliz com o Senhor, andando, contemplando a natureza, trabalhando, mas com o pensamento no alto. Até realizar as palavras de Paulo no livro de Romanos, a passar 24 horas, a cada segundo, a cada microsegundo, que é um segundo de relógio dividido por 1000, na companhia do Senhor. E por que nunca mais ele sentirá sede? O próprio João explica. Só que agora nós vamos deixar o Evangelho e partir para as cartas de João, perto do Apocalipse, para que João possa responder por que nunca mais sentirá sede. Aí você tem lá em 1 João, capítulo 2, do 27 ao 29. 1 João, capítulo 2, 27 ao 29. Eu só vou ler o 27, tá bom? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. A unção do Espírito Santo, a joia rara. A Bíblia diz que o único tesouro sobre a face da terra é as Sagradas Escrituras. E a joia rara dessas Sagradas Escrituras é a unção do Espírito Santo. É o ápice máximo que você pode chegar da vida com Cristo, com Adonai. Que maravilha, irmãos. Pelo amor do céu. Deixa a gente até um pouco emocionado, dá vontade de chorar, fica difícil sair a fala. É lindo demais. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ou seja, não existe homem nenhum na terra capaz de te ensinar, porque você bebe da fonte, da intimidade, do amor, você com Deus e especialmente Deus com você. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanece nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, você permanece em Cristo, assim como a unção do Espírito Santo te ensina tudo a respeito do Senhor da Glória, de Adonai Yoshua HaMashiach. Ou seja, Adonai Senhor, Yoshua Jesus, HaMashiach, o Messias. É que no hebraico não é errado falar, né? Falar Adonai Yoshua HaMashiach. Ou seja, no hebraico é certo falar Senhor Jesus, Messias. Mas no português não pode. Por quê? Porque quando você chega no Messias, Adonai, Senhor Jesus, Messias, quando você fala essa palavra Messias, necessita do acréscimo do artigo o. Então, no português, Adonai Yoshua HaMashiach fica Senhor Jesus, o Messias. Tá ok? Olha que maravilha, irmãos. Toda essa humanidade pode receber agora. E o ideal seria que fosse ontem a unção do Espírito Santo. Se você aí, vou chegar pertinho de você, tá? Se você aí
receber a unção do Espírito Santo, isso significa que você é a pessoa mais feliz, mais alegre dessa terra, mesmo a um fio de cabelo da morte. Você tem certeza que Yoshua HaMashiach, o Senhor Jesus, está descendo à sepultura junto com você, te acompanhando até o último segundo da sua vida, para a ressurreição do último dia. Pode ter pessoa nessa terra feliz igualmente a você, mas mais feliz que você é impossível. Não tem. Tá certo? Não tem. E às vezes nós estamos pondo uma felicidade falsa em coisas aparentes, em coisas que não faz diferença nenhuma. Sabe por que isso? Eu com perdão da palavra, aqui no Santo Sábado do Senhor, provavelmente esse vídeo vai para você ainda sábado à noite, né? Que já depois do pôr do sol é domingo. Hoje, depois do pôr do sol, já é domingo. Não é? Mas eu gostava de futebol. Eu tinha um sonho, sabe? Jogar no Corinthians, vai vendo. Jogar no Corinthians e fazer um gol em uma final de campeonato qualquer, com o Morumbi lotado com a torcida do Corinthians. Esse era o meu sonho. Quase repeti o primeiro ano da escola por causa dessa coisa na cabeça. Não queria também estudar. Mas eu passei o primeiro ano da escola. Alfabetização. Para mim foi o ano mais difícil da história da minha vida. Eu tirei EE, que era a pior nota que existe, mas valia um ponto. E valia um ponto. Que pelo menos você não morreu ali em cima da prova, né? Valia um ponto. E depois eu tinha que tirar A e A, que era a nota mais alta. Cada A valia 5 pontos. E né, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Então eu fiquei com E, 2 pontos. A. Cada A valendo 5, então A, 10 pontos. E, 12 pontos. E passei no grito. Só que eu estava meio fraco ainda, né? Fazia muito bem o ditado. Naquela época o ditado tinha reticências, exclamação, interrogação. O negócio era feroz. Então, para me reforçar um pouco nos 2 bimestres que eu fiquei com E e E, que foram os 2 primeiros bimestres, né? Do primeiro semestre do ano letivo, eu fiz a recuperação, mas não podia mais ser reprovado porque eu tinha alcançado a nota mínima para poder passar para a série seguinte. Foi o ano mais difícil da minha história como estudante, não é? E você vê, por causa de quê? Futebol. E jogava, né? E tive chance de ir pro Corinthians, mas graças a Deus eu orei naquela varanda de casa, Senhor, decida por mim. E eu não fui. Graças a Deus, eu não fui jogar no Corinthians. Eu recusei a oportunidade e não fui. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso e por outras coisas que aconteceram na minha vida. Mas, irmãos, você viu só que maravilha? Vamos ler de novo. Que maravilha, que coisa linda. Não tem coisa mais linda no mundo do que essa, irmãos. Palavra de Deus. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Não tem como tirar essa unção. Permanece em vós. E não tendes necessidade de alguém vos ensine. Ninguém consegue te ensinar. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanece nele, como também ela vos ensinou. Que maravilha, não? Puxa vida, rapaz do céu. É para você agora, hoje, quando você for dormir, porque o Senhor fala que os seus, até dormindo, Ele os alimenta, agradecer a Deus em lágrimas de alegria. E assim, meu irmão, se prepara, porque a fase 4 é mais linda ainda, falando do Senhor Jesus, em meio ali os candeeiros. Que Deus te abençoe. Quero muito te ver lá no reino.
se eu também conseguir essa dádiva, que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo conduza teus passos e os meus também, sem se desviar nem pela direita nem pela esquerda, mas cada vez mais focados em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço e um beijão nos corações aí, com muita comunhão, muito respeito e muito amor ágape, muito amor divino, amor fraternal, amor ágape. Amém.